O vereador de São Carlos aciona o Ministério Público para tentar impedir que profissionais da saúde de um convênio médico prescrevam tratamento contra Covid no início dos sintomas. O parlamentar tenta, neste caso, tirar a autonomia que eles têm de decidir o que é melhor para os pacientes. A representação foi feita pelo vereador de São Carlos, Djalma Nery Ferreira Neto. É uma denúncia, segundo ele, de violação do interesse da saúde pública, do princípio da precaução e de flagrante má-fé por parte de agentes públicos e profissionais liberais no que diz respeito à prescrição de medicamentos do chamado kit Covid. Com o pedido de abertura de inquérito civil, o legislador quer tentar impedir que uma operadora de saúde da cidade apoie o tratamento contra a doença no início dos sintomas. Aparentemente, o legislador invadiu seara distinta da função dele de político. Aparentemente, tem um conteúdo fortemente político nessa representação e o Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o órgão de respeito, deve valorar e fazer as suas considerações iniciais. O parlamentar alega no documento que há uma ação deliberada promovida pela operadora de saúde que, de acordo com ele, constrange os profissionais para a prescrição das drogas sob ameaça de exoneração ou outras represálias. Mas este advogado alerta: é preciso provas e depoimentos dos médicos para comprovar o que está na denúncia. Por isso que depende de uma eventual oitiva na sede da promotoria do município de São Carlos. Médicos darem depoimentos que estão sendo coagidos ou não. Se não derem depoimentos nesse sentido, obviamente não estão sendo coagidos. Se algum dos médicos falar, eu fui coagido pelo plano de saúde, assim o Ministério Público vai promover uma investigação. Caso contrário, arquiva, porque tudo está dependendo de prova. Por isso que eu digo no início, está muito nebulosa esta representação e ela depende de mais provas para ser consolidada, prosseguir ou ser arquivada. A lei que regulamenta o exercício da profissão médica no Brasil garante a autonomia do profissional para decidir o tratamento do paciente, segundo o Conselho Federal de Medicina. Porém, não pode haver interferência de ninguém, muito menos de um legislador. Isso é um absurdo total, só mostra o grau de politização, do radicalismo político que tomou conta da condução da pandemia no país, onde um vereador se outorga no direito de provocar o Ministério Público para poder impedir um médico de exercer a sua autonomia perante o paciente, de decidir qual tratamento é melhor para aquele paciente e de impedir a autonomia do paciente de aceitar esse tratamento ou não. Ou seja, ele está politizando o remédio. Isso é absolutamente inaceitável e um perigo para a saúde pública, quando você passa a dizer que determinado tratamento está associado a um tipo de política. Isso vai matar pessoas, se esse tipo de condução passar a ser corrente. O médico infectologista defende os cuidados iniciais antes que a doença se agrave. E a gente tem mostrado aqui muitos casos de eficácia no país todo em que o tratamento deu certo. Lembrando que as pessoas não devem sair tomando remédios sem a prescrição, mas quando o profissional entende que é necessário, assim deve ser seguido. Doutor, o senhor como médico, pela experiência que tem, o que o senhor já viu em relação a esse tratamento no início dos sintomas? As pessoas que a gente vem tratando de forma precoce, com os remédios que têm evidências científicas, das mais diversas formas de evidências, estão hospitalizando muito menos do que aquelas que, por diversas razões, acabam não adotando o tratamento precoce. Isso é fato, na minha observação clínica e no que a gente tem visto por aí com outros colegas e em cidades, por exemplo, Manaus e Belém. Belém, depois que adotou o tratamento precoce, nunca mais colapsou e Manaus vive colapsando. Manaus é uma cidade que nunca adotou o tratamento precoce por uma posição política local, né? Enquanto que Belém resolveu adotar, o Belém colapsou em maio do ano passado e nunca mais incluiu colapso. É um exemplo clássico que eu sempre uso. E os moradores de São Carlos estão preocupados com a interferência política na medicina. Nas redes sociais do vereador, tem manifestação de populares contra a atitude dele. Quem teve a doença disse, abre aspas, fiquei nesse papo de só procurar o hospital se estiver mal, quase morri. Depois de 8 dias, fui internado em estado grave. Outro afirmou, eu conheço bem mais gente que não morreu tratando só de meus conhecidos, imagine no Brasil inteiro. E concluiu, quem coloca a vida do paciente em risco, o médico ou um biólogo interferindo na medicina? O médico é autoridade em cuidar do paciente. Não é minha função nem a sua interferir nisso.
Sempre foi assim. É que agora existem outros interesses partidários, né? Fecha aspas. Quem é o vereador para dizer qual é o remédio que deve não ser usado naquele doente? Ele tem preparo, ele tem formação? Foi ele que avaliou o paciente no pronto-socorro? É o médico que tem que decidir isso, é o médico que responde pelo tratamento que ele prescreve perante o Conselho e perante a Justiça. A politização do tratamento da Covid tem que acabar nesse país. Está na hora de começar a punir as pessoas que estão politizando o tratamento da Covid nesse país. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A operadora de planos de saúde disse que sempre respeitou a soberania médica quando o objetivo é salvar vidas. Falou que dentre os 4.000 profissionais das emergências e urgências da rede, aproximadamente metade adotou a hidroxicloroquina no tratamento, conforme sugerido em protocolos dinâmicos elaborados por um comitê médico internacional que se apoia em evidências clínicas e critérios do Conselho Federal de Medicina. A conduta é feita em comum acordo com os pacientes. Falou também que outra metade dos médicos utiliza outras drogas, o que comprova a total liberdade desses profissionais. Por fim, destacou que não há registros de internações resultantes de qualquer efeito colateral pelo uso dos medicamentos. Como mostramos na reportagem, o vereador não respondeu aos nossos questionamentos quanto a exemplos de médicos que são contra o uso dos medicamentos em São Carlos e pacientes que tenham sofrido graves sequelas. Djalma Neri emitiu nota repudiando o que classifica como, abre aspas, desserviço o trabalho realizado pelo Jornal da Clube. Segundo ele, difundimos conteúdos de maneira tendenciosa, recheados de desinformação e negacionismo. O parlamentar alega ter um dossiê com mais de 20 páginas de pesquisas, reportagens, demonstrando aí a irresponsabilidade na adoção do tratamento precoce. Disse ainda que nós desqualificamos o conteúdo de maneira rasa e rasteira, que contrasta profundamente com o que se espera da ética jornalística e também do compromisso com a verdade. Djalma Neri garante que a quase totalidade dos centros de pesquisa do Brasil e do mundo e que todos os profissionais e pesquisadores sérios têm se manifestado contra o kit Covid. Afirma ainda que nenhuma cidade do Brasil que adotou massivamente tais medicações apresentou qualquer melhoria nos indicadores da saúde. O vereador declara que toda a documentação pertinente e comprobatória se encontra nesse dossiê que ele tem, com provas, relatos dos médicos aí da operadora que foram coagidos. O vereador, em sua nota, acusa o Jornal da Clube de ser negacionista. Se tem uma coisa que o Jornal da Clube não é ser negacionista. Desde o início da pandemia, nunca dizemos que o vírus não existe. Pelo contrário, ele está aí e todos nós precisamos nos cuidar. Defendemos que a vacina é a única solução definitiva para esse mal que assola o país. O Jornal da Clube também nunca escondeu que existem médicos contrários ao tratamento precoce, assim como existem milhares de outros médicos que defendem um protocolo e são ouvidos diariamente aqui no nosso jornal. O senhor, inclusive, chega a citar que uma quase totalidade desses médicos são contra o tratamento. Mas de onde o senhor tira essas informações? O senhor mesmo fez esse levantamento, vereador? Temos exemplos de cidades onde o tratamento foi aplicado e deu certo, como Cascavel, Porto Seguro e Toledo. O Jornal da Clube seguirá informando a população durante a pandemia, como sempre fez, com clareza e independência, marcas do seu jornalismo. Não vamos ceder a narrativas ou perseguições. Apesar das acusações do parlamentar, estamos abertos ao debate. Inclusive, o senhor está convidado a debater aí sobre esse assunto ao vivo conosco. E para falar mais sobre isso, tenho o prazer de conversar aqui agora com o Isaac Barreto, analista, cientista político. Isaac, essa medida adotada pelo vereador tentando limitar a atuação do médico e desse plano de saúde como um todo, isso não soa como um ato de censura e também de autoritarismo? Ótima tarde. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Não só soa como é um ato de autoritarismo e de censura. É absolutamente inaceitável que um vereador tenha esse tipo de atitude.
uma atitude muito específica do partido em que ele se encontra, que é o PSOL, que tem como prática esse tipo de atitude. É um desserviço, quando o vereador diz que o Jornal da Clube presta um desserviço, na verdade quem presta um desserviço à sociedade é este vereador. Isaac, como nós mostramos aí na reportagem, o vereador ele não respondeu os nossos questionamentos quanto a exemplos de médicos que são contra o protocolo lá em São Carlos e também de pacientes que tenham sofrido, enfim, algum tipo de sequela pelo uso desses medicamentos. Denúncias precisam ser comprovadas, né, Isaac? Exatamente, André. Como claro e específico, deveria apresentar os médicos nos quais ele fala, né, em seu dossiê, que parece um dossiê primário de uma criança da 5ª série que fez, colocando fotos do presidente segurando cloroquina, etc., sem absolutamente nenhuma comprovação, tanto desses médicos quanto dos, objetivamente, desses tratamentos que ele diz que não funcionam, né? Então, é um vereador que não preza pela transparência e que, se tivesse a convicção da sua própria denúncia, viria e falava ao vivo aqui com a gente. Isaac, nós mostramos aí nos últimos dias exemplos diferentes de cidades do sul do país salvando vidas porque deixaram a política e a ideologia de lado, então, para encarar realmente a doença. Não está na hora de parar com politização do tratamento precoce? Tá sim, André, tá na hora da gente parar. O que é importante a gente dizer, para que as pessoas entendam, o tratamento precoce, ele é ambulatorial precoce, ou seja, ninguém está sugerindo que você vá à farmácia, compre a medicação e tome os medicamentos por conta própria. Essa narrativa criada de que o kit Covid deve ser iniciado antes de se adoecer é uma mentira, é uma falácia. O que precisa é acompanhamento médico, né? Porque a gente sabe que o sistema imunológico, quando ele está em alto grau em você, quando você está com o seu sistema imunológico saudável, né, é evidente que você tem menor possibilidade de contrair o vírus. E esse tratamento precoce que a gente diz é com acompanhamento ambulatorial, ou seja, com o médico prescrevendo e acompanhando as fases do vírus. Por quê? Se a gente vê nos últimos, né, teve um estudo do Estadão que mostra que a iniciativa privada, né, os hospitais particulares, eles tiveram 50% a menos de mortes em relação aos hospitais públicos. Por quê? Porque ele se tratou antecipadamente ao vírus, não deixando que os pacientes vão para a fase 2 e 3 desse vírus. Ou seja, está preocupado em que evite a proliferação do vírus no teu organismo. E nada mais justo para que as pessoas possam escolher esse tipo de tratamento, né? Ninguém melhor que você mesmo para escolher o que é melhor para ti. Isaac, nós já vimos aí revistas científicas de renome tendo que se desculpar por erro no julgamento de alguns tratamentos. Hoje são centenas de estudos que dão razão a esta operadora de saúde. O vereador está fazendo então um recorte perigoso que pode impedir o cidadão de ter alguma alternativa? Exatamente, está fazendo um recorte político, né, para a sua narrativa e a narrativa do seu partido, que não contribuem absolutamente em nada com a população e que coloca em risco essa mesma população. Ou seja, por que o sistema privado hoje no Brasil morre-se menos? Exatamente porque não se deixa o vírus avançar para a fase 2 e 3, que a gente sabe que 80% das pessoas que são entubadas, elas já têm menor capacidade de sobrevivência. Isso é invariavelmente, independente de ser Covid ou não, toda vez que uma pessoa é entubada, o risco dela morrer é muito superior à daquela que é tratada anteriormente. Isaac, a gente tem visto aí tanta coisa faltar, não é, durante essa pandemia, inclusive apoio a quem gera emprego e renda dentro das cidades. A Câmara de São Carlos não poderia ter outro papel nessa guerra contra o coronavírus? Exatamente. O vereador poderia se prezar e fazer o seu papel exato de fiscalização, né? Mostrar para a gente onde é que foram parar os recursos do governo estadual e federal na Prefeitura de São Carlos, propor redução salarial para o próprio vereador e para o seu gabinete, porque com certeza, sem eu avaliar, né, eu não fiz avaliação dos gabinetes, mas com certeza deve ser um dos gabinetes que mais gastam recursos públicos, que poderiam estar contribuindo com a redução dos custos da máquina pública em detrimento a esse Covid e colocando esses recursos na saúde. Isaac Barreto, cientista político, muitíssimo obrigado pela sua presença, sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, obrigado. Até mais.